Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre o nosso preparo de solo, quais tipos de implemento a gente tem que usar no preparo de solo. Aqui é uma grade primária, conhecido como uma grade aradora, como pode ser chamada também de intermediária ou de roma. E aqui uma grade secundária, que é mais conhecida como uma grade niveladora. É uma grade secundária. A grade primária, ela deixa uns torrões maior, ela faz um corte mais profundo e deixa umas partículas maiores de terra. Em seguida a gente usa a grade niveladora para fazer essa quebra. Automaticamente a gente vai conseguir ter um solo melhor preparado. A grade primária, ela tem suas particularidades, como os discos são maiores, a largura dela é um pouco menor, e o espaçamento entre seções são maiores. Quero trazer vocês aqui um pouquinho para acompanhar as regulagens. A gente tem a opção de abrir ou fechar ela. Isso é o que vai determinar a profundidade e o corte que a gente quer atingir. As regulagens que a gente tem na grade primária é a grade de profundidade, a profundidade de aprofundar um pouco mais o corte dentro do solo. E a segunda regulagem que a gente tem é a de corte, para abrir mais o corte dela, que são essas regulagens aqui. A gente abre ela, nessa regulagem aqui e aqui, a gente abre ou fecha ela, para a gente poder fazer um corte mais profundo e mais certeiro. Isso vai variar muito do tipo de solo, da forma que a gente quer trabalhar, podendo diferenciar um pouco entre terras arenosas e terras argilosas, e também com o trator que a gente vai trabalhar, vai estar puxando esse implemento. Isso é um maquinário que é praticamente usado em todos os preparos de solo, desde formação de pastagem, preparo de palhada, plantio de lavouras, dentre grãos, hortifruti, entre outras. E agora a gente vai para o campo fazer uma demonstração para mostrar para vocês de que forma a gente vai usar ela no solo e que forma que o solo tá antes e depois do uso dela. Vamos lá? Agora a gente vai fazer um teste demonstrativo para vocês de como vai ficar as partículas de solo, como vai ficar o revolvimento de solo. Em seguida, da forma que está aqui, a gente vai ver o resultado após a passagem da grade. Bora lá? Por mais que a grade passou por esse solo, ela ainda fica uma partícula grossa, uma partícula grande. E o que a gente precisa fazer aqui agora? Passar a grade niveladora após essa mão de grade intermediária ou a grade primária. Aqui no solo a gente pode ver a profundidade de corte. É uma grade mais pesada que tem um disco maior, então automaticamente ela vai ter um corte mais profundo, que é o que a gente está demonstrando aqui. A gente vai fazer um pouquinho mais dela aqui na área para a gente notar a diferença e depois a gente entrar com a grade secundária e notar a diferença aí e o porquê do uso no manejo de preparo de solo. O preparo de solo primário é um preparo que assim, muitas vezes envolve a descompactação do solo. E a gente pega esses torrões maiores, geralmente a gente precisa fazer a quebra dele. Então por isso que vem o preparo de solo secundário.
que é a nossa intenção, descompactar esse solo para a gente deixar ele apto a receber uma nova cultura. Esse preparo de solo, isso é feito desde os nossos ancestrais, que tudo começou de forma manual, depois passou para a forma animal, que usaram os bois, os cavalos, desde a época da escravidão. Hoje, a gente pode falar que a gente é repleto de mudanças. A gente teve a evolução da mecanização, e essa evolução da mecanização foi aonde a gente conseguiu expandir a maior capacidade operacional, a maior capacidade de áreas a ser trabalhadas, e com tudo isso ter uma maior capacidade de produção de alimentos. Agora a gente vai falar sobre o preparo de solo com os implementos secundários. A gente está falando aqui de uma grade niveladora e a gente vai mostrar alguns aspectos que tem diferença do preparo de solo primário. Vamos lá. Altura do disco, altura de corte e a inserção de espaço entre disco. Isso aqui a gente pode notar desde qualquer tipo de marca ou tamanho de grades, independente ela sendo primeira ou secundária. Cada uma tem as suas funções e as suas particularidades. Por mais que sejam grades, são usados discos, a diferença é o tanto de disco a ser usado por grade e o tamanho de disco por grade que é usado. A gente vai falar aqui também sobre a regulagem dela. Ela tem um ponto fixo, sempre é na lateral esquerda, ela tem um ponto fixo, e aqui no meio é a regulagem. A maioria delas, as mais antigas pelo menos, são de regulagem manual. Aqui não, aqui é uma grade nova, até moderna. A regulagem dela é feita por pistão. E o pistão dela abre, aumentando o corte, e fecha, diminuindo o corte. Isso vai depender muito do tipo de solo que você está trabalhando, qual cultura você vai trabalhar e o tipo de trator que você está usando na tração. Agora a gente vai ligar o trator aqui para a gente poder mostrar a forma que trabalha a regulagem dela. Pode abrir um pouquinho ela para a gente. Dessa forma aqui, ela tem um corte mais profundo e revolve mais aquelas partículas maiores, faz aquele nivelamento, a quebra daquela partícula maior que a gente mostrou no vídeo anterior. E agora a gente vai lá para o campo e vai mostrar para vocês como é que funciona na prática. Bora lá? Agora a gente vai falar sobre essa grade secundária usada no preparo, que é o seguinte: esses torrões maiores, eles vão ser quebrados. E agora a gente vai mostrar aqui na prática qual é a forma que ele faz essa quebra desses torrões maiores. Vamos lá? Pode tocar, Dio. Vamos acompanhar bem de pertinho aqui, para a gente ter uma noção de como é que é a forma que os discos trabalham. Aqui na área, agora a gente já consegue observar que esses torrões já foram praticamente quase todos quebrados. Algumas áreas necessitam de uma ou duas mãos para poder fazer essa quebra de torrões, mas aqui creio eu que mais essa mão só vai ser o suficiente. Mas a gente vai mostrar aqui na hora que chegar na metade aqui a diferença entre uma área que tem um preparo secundário e a que não tem, com a grade niveladora. Beleza?
Perfeito. Aqui a gente consegue diferenciar das duas áreas, onde foi feito o preparo primário e secundário com a grade intermediária e a niveladora, e aqui onde só foi feito com a grade primária. Aqui a gente pode notar que aqui a gente tem os torrões maiores, aqui a gente tem os torrões maiores que não foi feita a quebra. E desse lado, aqui a gente consegue ver que já foi feita a quebra com a niveladora, com a grade niveladora. Essa área aqui era uma área de pastagem, ela tinha uma braquiária bem adensada, algumas daninhas. Tá sendo feito esse preparo de solo em mais de uma mão. Ou seja, a gente já fez a primeira gradagem aqui, agora a gente está fazendo a segunda. Por quê? Porque a gente não dessecou essa área com produto químico, com herbicida. Então a gente precisa um pouco mais de passada de grade para poder distribuir bem esse solo, quebrar bem, acabar com essa matéria seca que tem aqui por cima, para a gente entrar com o próximo plantio com a área preparada da melhor forma possível. Isso pode variar muito de tipo de solo, tamanhos de áreas, regiões. Tem regiões, por exemplo, que tem áreas maiores, como a região do centro-oeste, região norte, então são áreas maiores, então automaticamente a gente vai ter que trabalhar com grades maiores e trator maiores. Isso tudo vai depender do nosso poder operacional. Se a gente tem uma área pequena para trabalhar, a gente vai ter automaticamente uma grade pequena e um trator pequeno. Então, independente do tamanho da sua área, o trabalho vai ser o mesmo. O que vai mudar é o tamanho da sua ferramenta. Beleza?